Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 943. Desgosto da vida, suicídio. Vamos lá? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ociosidade. A vida nos oferece inúmeras oportunidades. A misericórdia do Pai, ela vai nos encaminhando para que nós aprendamos os nossos próprios erros e evoluamos a partir das experiências que nós vivemos. Quando nós nos sentimos saciados, o que quer dizer? Atingimos todos os nossos objetivos, ficamos sem planos, torna um vazio. A situação da vida requer motivo, planejamento, afeição, sentimentos que nos envolvam, e principalmente a fé no futuro, porque sabemos que a cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras, e quando temos essa convicção, jamais vamos deixar de construir um futuro melhor. Então, a pessoa que perde esses horizontes, que não tem esses valores, ela acaba por ter um vazio existencial, o que leva, muitas vezes, a desistir pela porta do suicídio. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Eu costumo dizer que só duas pessoas têm o poder de decidir o quanto vamos viver nessa terra. Uma é Deus. Isso está estabelecido pela nossa necessidade. A sua misericórdia nos fez renascer neste mundo com as pessoas certas, no lugar certo, com as dificuldades que vão nos ajudar a evoluir. Quando nós fugimos desse compromisso, quando nós cerceamos esse período de aprendizado através do suicídio, que é a outra pessoa que pode decidir o nosso momento da reencarnação, nós estamos abrindo mão de uma oportunidade. É a mesma coisa que aquele presidiário que está cumprindo a sua pena. Se ele tiver a resignação e aprender com a experiência, né, o sofrimento de estar preso, de ter a sua liberdade cerceada, e for até o final da pena, quando ele se libertar, ele estará quite. Não precisará ser preso de novo. Mas aquele que foge no meio do caminho, que não suportando a prova, desiste, foge da penitenciária, quando ele for preso novamente, ele vai ter a sua pena aumentada. A mesma coisa acontece conosco. Se nós dispormos da oportunidade que Deus nos deu com a sua infinita misericórdia, a próxima oportunidade será um pouco mais amarga. O remédio vem um pouco mais forte para que resistamos e resgatemos os nossos erros. 944A. Nem sempre o suicídio é voluntário. Nem sempre o suicídio é voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, muitas vezes a pessoa, ela se suicida, mas não sabe que está se suicidando. Então, ela não tem consciência das consequências do que está fazendo. Como ele diz aqui, o louco não sabe as consequências do que ele está fazendo. Acaba destruindo a própria vida sem ter essa intenção. A pessoa que come demais, que bebe demais, que fuma demais, que consome drogas, também não tem intenção de se matar, mas acaba, de uma forma inconsciente, destruindo o próprio corpo. Então, nem sempre o suicídio é voluntário. Às vezes, nós nos matamos devagar, sem querer nos matar, mas pelas nossas atitudes e escolhas, acabamos chegando a esse fim. O exemplo clássico é do André Luiz, né, no livro Nosso Lar.
945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. O que gera o desgosto da vida é o conflito entre as verdades que são reais, que nós estamos convivendo, e os nossos desejos. Isso leva ao desgosto. Gostaríamos que a pessoa nos amasse. Gostaríamos que o trabalho fosse reconhecido a nossa capacidade. Sempre delegando a nossa felicidade à decisão de outras pessoas. Isso vai trazer frustração. Então, quando nós nos conscientizarmos que vamos construir o nosso futuro e que a nossa felicidade depende só de nós, não vamos mais ter a ideia de desistir. Vamos trabalhar, lutar, vencer, superar obstáculos para nos tornarmos pessoas melhores. E isso faz com que nós tenhamos sabor pela vida. Desistir é uma fuga. É daquela pessoa que não tem autoconfiança, que acredita que tudo está errado. Então desiste. Isso vai trazer sérias consequências. 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Perdão, eu já li essa questão. 946. E do suicida cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que, na sua impiedade, esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. O suicida que tem decepções com o mundo é aquele que pediu para renascer em determinada circunstância, mas quando chega aqui e esquece do passado, não entende porque está passando por essas dificuldades. Então ele não aceita a própria vida e foge. Ele não está, dessa vez, atribuindo a terceiros. Eu sou infeliz porque não sou amado, eu sou infeliz porque me roubaram tudo, então estou na miséria. Não é esse o caso. Ele simplesmente não aceita quem ele é e as situações em que ele renasceu. Por isso ele tem o desgosto da vida. O caminho normal seria, e eu acho que da maioria das pessoas, é a compreensão e lutar contra aquilo que nos contraria. Então, temos uma situação, pelo nosso esforço podemos mudá-la. Esse é o caminho. Desistir seria fugir e adiar o problema. Então, o suicida que foge porque não suportou a prova está adiando o problema e, numa nova encarnação, vai ter que resgatar as consequências do suicídio e também as provas que ficaram para trás. No caminho da evolução, nós precisamos vencer a nós mesmos. E as provas são para isso, para nos mostrar o caminho do que é preciso mudar em nós. 946A. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Ai deles! Responderão como por um assassínio. Então, muitas vezes, pelo nosso estado depressivo, pela falta de esperança, acabamos subjugados por obsessões. Pessoas que estão ao nosso redor, ou espíritos inferiores que querem o nosso mal, que vêm nos intuir, para que nós tomemos uma atitude que vai nos prejudicar ainda mais. A decisão final é nossa. Então, o fato de alguém me dizer assim, se atire da ponte, a morte resolve o seu problema. Essa pessoa tem uma má intenção e ela vai responder pela má intenção. Mas a decisão do suicídio ainda foi minha e eu também vou responder por isso. Então não dá para compartilhar a responsabilidade das escolhas que fazemos.
Por maior que possa ser a influência, eu sempre posso dizer não. 947. O homem que se vê abraços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida? É um suicida, mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que curariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos vira as costas tão logo precisais dele? Sacrificar a vida a consideração desse mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. Muito bem. Desistir da vida sempre será um caminho equivocado. Por maiores que possam ser as dificuldades, a misericórdia do Pai nos coloca sempre na situação em que temos a capacidade de sair. Essa certeza, essa fé é que move montanhas e faz com que pessoas que aparentemente não tinham condições de existir progridem, vivem, evoluem. Então, desistir jamais. As circunstâncias da vida, elas são consequências de nós mesmos pela lei de causa e efeito. E elas vêm para nos dar a oportunidade de aprender e evoluir. Muitas vezes a revolta vem porque acreditamos merecer mais. É o orgulho falando. Vencer esse orgulho faz de nós pessoas melhores. Sucumbir a ele nos leva muitas vezes à fuga, que é o suicídio. Eu sou tão orgulhoso que eu prefiro morrer de fome a ter que trabalhar como braçal. Então, está tendo a oportunidade de seguir, de aprender a humildade que todo trabalho é importante, mas o orgulho não permite, então o sofrimento. Percebe que tudo está nas nossas mãos? E a fuga pelo suicídio sempre vai nos trazer mais dor e sofrimento? Pensemos. As dificuldades da vida nos são dadas de acordo com as nossas forças, senão Deus não seria misericordioso. Se nós tivermos a certeza que somos capazes de vencer, a luta será mais prazerosa. A dor virá, mas, sabendo da vitória, nós vamos nos empenhar um pouco mais. E saber da vitória é confiar em Deus, que Ele é infinitamente justo e misericordioso. Então, tenhamos essa convicção para conosco, de que nada acontece por acaso e que as vicissitudes da vida são degraus que precisamos subir para aprender e evoluir. Vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos com o mesmo assunto, a partir da questão 948. Vamos orar? Amigo Jesus, Mestre incomparável, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela visão que temos da justiça, da misericórdia do Pai, que nos oferece as dificuldades, mas não com o objetivo de nos punir, e sim de nos ensinar, pelo caminho das lições, o caminho do progresso. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.